Fala, parceria, salve, salve, beleza? Tudo certo, gente? Olha, poderemos ter um revés dentro do Grêmio. Houve uma movimentação muito importante de bastidores e que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse conteúdo. E saiba o nome de dois zagueiros que estão sendo avaliados dentro do Grêmio. Mas antes, para ti que está chegando agora, seja bem-vindo, valeu pela parceria. Te inscreve, ativa as notificações, dá o like, não esquece, comentário final aqui após o vídeo, beleza? Vamos lá, porque agora a gente está voltando com conteúdo, tivemos algum contratempo aí, mas a coisa agora vai se normalizar. Eu quero começar falando sobre bastidores do Grêmio, porque tem algo muito importante. O colega Calhau Dornelles já trouxe há um tempo de que Renato andou se despedindo de algumas pessoas do ambiente do Grêmio, jogadores, funcionários, enfim, porque o quadro realmente ele não era positivo em termos de expectativa, mas a coisa deu uma mudada, gente. Ela deu uma mudada primeiro pelo seguinte: a entrevista coletiva do técnico Renato após o jogo contra o São Paulo, em que ele fez uma declaração de amor à torcida do Grêmio. Eu já tenho falado aqui sobre uma corrente que se divide, uma espécie de um cabo de guerra, digamos assim, nos bastidores do Grêmio, entre aqueles que querem a saída do Renato, ou já queriam essa saída antes, e aqueles que entendem que o Renato deva permanecer. Primeiro ponto, o presidente Alberto Guerra mantém a posição de querer Renato para 2025. E agora, gente, esse é o ponto, ele já não está mais sozinho. Eu recebi a seguinte frase: Renato já esteve mais distante do Grêmio. Vejam só. E o fato do Grêmio ter conquistado essa vitória contra o São Paulo e uma perspectiva que ele pode ter em relação aos dois próximos jogos, mesmo que não consiga uma vaga que, convenhamos, é muito difícil, para não dizer impossível, mas matematicamente ainda existe essa possibilidade. Mesmo o Grêmio não conseguindo a vaga para pré-Libertadores, se o Renato conquistar 2 vitórias, será muito difícil para se tomar uma decisão e tirar o Renato. O presidente Alberto Guerra já convenceu alguns dos seus argumentos para estes contrários ao Renato de que ainda é a melhor opção para treinar o Grêmio. Claro que há o desejo por Tite, outros nomes estão sendo discutidos, mas aquilo que parecia já praticamente certo fica com uma leve interrogação. O ambiente ele já começa a mudar. Se vai decidir, não se sabe. Mas aquela rejeição tão grande, dá para se dizer que agora ela diminuiu. Vamos falar sobre reforços, porque o Grêmio vai priorizar, evidentemente, a contratação de zagueiros. Eu falei sobre o Arthur, jogador que está na Rússia, já há um bom tempo aqui no canal, hein? Agora veio à tona esse nome. Então dá para confiar porque é a mesma fonte. Kevin Mantilla, jogador do Tajeres de Córdoba, ele é colombiano, tem 21 anos, 1,91 m. Ele tem contrato com o clube argentino até dezembro de 2027. É um nome que foi avaliado, bom conceito, indicação do CDD do Grêmio. É um atleta que desperta interesses de alguns clubes da Europa, fala-se inclusive na possibilidade de uma negociação já estar acontecendo, mas é um nome que aparece, que acaba agradando em termos de avaliação o departamento de futebol do Grêmio. E o outro nome é Luiz Felipe, jogador que agora atua no Al Ittihad. O Luiz Felipe tem 27 anos, tem contrato até a metade de 2026, mais uma indicação do CDD do Grêmio e que está sendo avaliado pela direção, está sendo avaliado pelo departamento de futebol. Bom, pode ter mudanças, inclusive no futebol. Antônio Brum até poderia sair, mas tem algumas situações que elas são bem interessantes, porque o Antônio Brum acabou participando hoje da Rádio Atlântida, no Bola nas Costas, e ele falou sobre 2025, dizendo o seguinte: foram 2 anos bem intensos, mas não depende de mim. Se o presidente vai querer contar comigo, então a gente vai conversar em definir tudo sobre treinador, jogadores, direção e etc.
Olha, o Antônio Bruno estava muito pressionado com os resultados, com o baixo rendimento do Grêmio e o risco de rebaixamento. A garantia matemática de permanência na Série A está amenizando algumas coisas, inclusive esta questão. Eu tenho dito aqui, inclusive sobre nomes, né, que estão sendo falados. Luciano Feldens é um nome que surge como o cara a substituir o Antônio Bruno no caso de saída do atual vice-presidente de futebol. Esta será uma semana decisiva. O Grêmio espera justamente definir as questões da próxima temporada. E especificamente falando, a questão que envolve o técnico Renato Portaluppi. Mesmo que ele já tenha se despedido de algumas pessoas, mesmo que o clima seja e estava sendo de um final de festa, olha, a coisa já foi bem mais complicada para a permanência do Renato. Até me disseram, e eu já falei isso já há um tempo aqui na Rádio Bandeirantes, que o Renato tem o desejo de permanecer no Grêmio. O Santos agora volta ao interesse em relação ao Renato, porque não houve a possibilidade do Luiz Castro treinar o clube, porque não demonstrou interesse. E aí, claro, ganha força também o nome do Renato lá, embora haja uma rejeição da torcida do Santos em relação às últimas manifestações em coletivas do técnico Renato Portaluppi. Então, a gente vai ter que aguardar. Será que poderemos ter um revés nesta questão? Bom, valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!